Crianças, estou de volta para continuar as nossas aulas. Hoje vamos estudar geografia. O nosso conteúdo de hoje é a vegetação. Vamos estudar a vegetação brasileira, as suas características. Para isso, você vai pegar o seu livro e acompanhar a nossa aula. Vamos lá? Conhecendo a vegetação. A vegetação e o clima são dois aspectos que estão sempre relacionados. Isso ocorre devido à diferença climática de cada região. Ao observarmos, por exemplo, o nosso mapa, percebemos a diferença de clima nas regiões do Brasil. E essa diferença de clima vai influenciar na variedade da vegetação brasileira. Por exemplo, crianças, a vegetação que se adapta ao clima equatorial não é a mesma que se adapta ao clima semiárido. Agora nós vamos estudar sobre a vegetação e a flora. O que é a vegetação? É um conjunto de plantas de uma determinada área ou região. Já a flora são um conjunto de várias espécies de vegetação que cobrem uma região. Por exemplo, a nossa flora ela é bastante rica. Nós temos a caatinga, o mangue, o campo, a floresta, que nós vamos estudar agora mais à frente. Crianças, vocês já se perguntaram como nascem as plantas? As plantas podem nascer quando o homem planta, por exemplo, na casa de vocês, a mãezinha ou a vovó ou outra pessoa na sua casa já deve ter plantado uma plantinha ou vaso, né? Ou então no jardim de sua casa. Isso aí nós dizemos que ela foi plantada com a ação do homem, mas as plantinhas também podem nascer com a ajuda de outros fatores da natureza. Por exemplo, crianças, se vocês observem a abelhinha, quando ela vai na florzinha, que ela vai tirar o seu alimento, ela fica com o seu corpo cheio de pólen. E esse pólen vai ajudar na reprodução das plantas. Assim como a borboleta, que também auxilia no mesmo processo através do pólen que é retirado das plantinhas. Também temos a chuva. Quando cai uma chuva forte, por exemplo, alguns frutos são derrubados diretamente no solo, provocando assim a germinação. Outro fator importante é o vento, que às vezes carrega consigo algumas sementes, jogando-as diretamente no solo, acontecendo assim também a germinação de uma nova plantinha. Vamos conhecer agora a vegetação brasileira e suas características. Vamos iniciar com a floresta amazônica. Floresta amazônica é uma vegetação que se apresenta com árvores altas. Essas árvores são grandes e são juntas uma das outras. Por ser uma mata fechada para caminhar, as pessoas utilizam as chamadas trilhas. Na floresta amazônica há um quantitativo elevado de espécies de árvores e plantas. A floresta amazônica permanece verde durante todo o ano e as árvores não perdem suas folhas nem na estação do outono. Temos também o cerrado. Esse tipo de vegetação se desenvolve principalmente no interior do Brasil. Podemos observar que o espaço é recoberto por capins altos e aparecem as plantas rasteiras, afastadas uma das outras. Observem também, crianças, na imagem, que as árvores são baixas com seus troncos finos e tortos. Hoje, essas matas do cerrado, elas vêm sendo desmatadas. Por quê? Para darem espaços ao cultivo do algodão e também da soja e da pecuária. Há também a vegetação campo. Essa vegetação está presente no sul do país. Você pode observar que essa vegetação é rasteira e verde, por isso é chamada de capim, ou chamamos também de grama. Podemos observar também pequenos arbustos e poucas árvores. Esse tipo de vegetação possui condições que são adequadas para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Temos também a caatinga. Essa vegetação é típica do Nordeste. Localizada em um solo bastante seco, apresenta pouca vegetação. Quando está na época da seca, as plantas perdem as folhas.
Essa vegetação é composta de árvores de pequeno porte com espinhos. Como exemplo desse tipo de vegetação, temos os cactos, que são uma espécie de vegetação espinhosa e conseguem sobreviver em um ambiente quente e seco. Você se pergunta, como uma planta conseguiria viver em um ambiente seco e quente? Podemos dizer que o cacto é uma planta que acumula água dentro de seu caule, por isso ela consegue sobreviver em um ambiente como esse. Na vegetação brasileira também temos a vegetação litorânea. Essa vegetação está próxima das praias e dos mares. Temos a vegetação de praia e o mangue. Vegetação de praia apresenta uma vegetação rasteira. É comum a presença de árvores e coqueiros. Esse tipo de vegetação pode ser encontrada principalmente no norte e no nordeste. Outra vegetação brasileira é o mangue. Essa vegetação está presente em terrenos alagados. Como vocês podem ver, suas raízes são aéreas, ou seja, estão acima do nível do solo e da água. Essas raízes se entrelaçam, dificultando a passagem, porém ajudam na sustentação das plantas, já que o solo dos manguezais, eles são encharcados. As vegetações são utilizadas de diversas formas pelo homem, seja no seu estado natural ou industrializado. Naturalmente, as plantas e árvores favorecem o clima, oferecem sombra e purificam o ar que respiramos. Na sua forma industrializada, as plantas e as árvores podem ser utilizadas na produção de remédios, na fabricação de casas ou até mesmo na nossa alimentação. Muito bem, crianças, essa foi a nossa aula sobre vegetação. Agora vamos para a atividade de fixação do conteúdo do livro de geografia nas páginas 51 e 52. Mas antes você pode dar uma lida novamente no conteúdo. Capriche na sua atividade e até a nossa próxima aula.